orçamento bilionário com jogadores como Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha de quase 80 milhões de reais, Jerick Pulgar. Um elenco desse, de Davi Luiz, um elenco desse chega à reta final do Campeonato Brasileiro na 7ª posição, fora da zona de classificação para Libertadores, e um time de orçamento bilionário tem o Mário Jorge, um técnico do Sub-20, e tem um técnico do Sub-20 como responsável para comandar a equipe na reta final, onde o time precisa dar uma arrancada. Tudo bem, a diferença é pouca. A diferença do 7º colocado Flamengo, 40 pontos, para o vice-líder Palmeiras, 44, é apenas de 4 pontos. Totalmente alcançável, o Flamengo consegue tirar essa distância. Mas é uma responsabilidade que neste momento cai sobre o colo do Mário Jorge. Porque o Flamengo está negociando com o Tite, o Flamengo alinha questões com o Tite, mas o Tite ainda tem aquela certa resistência de comandar uma equipe ainda em 2023. A diretoria do Flamengo tenta negociar com o Tite para que o Tite assuma o clube nessa reta final de temporada. Porque por mais que, eu sei, torcedor tem um certo clima de oba-oba, por mais que muitos torcedores tratem o Tite já como realidade, já como novo técnico do Flamengo, já como sucessor do Sampaoli, mas a informação que a gente tem é de que ainda tem assuntos para serem resolvidos. A negociação acontece, está a pé de ficar encaminhada, mas ainda não está concretizada. Enquanto isso, o calendário está rolando. Enquanto isso, o Flamengo encara o Bahia amanhã, 4 da tarde, no Maracanã, com o Mário Jorge. Então, um treinador interino como o Mário Jorge fica responsável por comandar o Flamengo nessa reta final, tá certo? Lembrando que dessas 14 rodadas que faltam para o Flamengo no Brasileirão, 8 são como mandante e 6 como visitante, tá certo? Então é um ponto para a gente ficar de olho, para a gente acompanhar, para a gente assistir tudo aqui do Coluna do Fla, essa sequência do Flamengo na temporada, porque é preocupante. É preocupante. Um time que começou um ano perdendo Recopa, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca e Mundial de Clubes, já assustou, né? Já assustou. Mas aí, na sequência, o Flamengo ainda é eliminado nas oitavas da Libertadores, perde a final da Copa do Brasil e chega na reta final do Campeonato Brasileiro na 7ª colocação, faltando 14 rodadas. É muito assustador o que está acontecendo com o Flamengo em 2023. O torcedor do Flamengo fica assustado, porque o que seria apenas um ano melancólico pode ainda ocasionar no 2024 sem a Libertadores. Vocês têm noção disso? Um time de orçamento bilionário, com 7 campeonatos a disputar, com 7 campeonatos perdidos em 2023, ainda não se classificar para a Libertadores de 2024? Pô, aí é um suco da sacanagem, né? Mas vamos lá, galera. Clica aqui no curtir rapidinho, se inscreve no canal. Eu sei que a gente empolgado com as informações, a gente acaba esquecendo de clicar no curtir. Isso é muito importante pra gente. Clica no curtir, se inscreve no canal. O número de gente assistindo aqui, de aparelhos conectados ao nosso Notícias do Fla, não está sendo real em relação às curtidas. Então a galera que curte tem que aumentar mais. Clica no curtir, se inscreve no canal, é rapidinho. Eu sei que a gente esquece, é normal, também esquece em alguns vídeos, mas é sempre bom a gente lembrar. E eu tô relembrando você, se você não clicar no curtir, é porque você tá de sacanagem com o Coluna do Fla também, tá certo? Então vamos lá, clica no curtir, porque eu confio em você e você está sempre acompanhando aqui o nosso Coluna. Isso é muito importante, muito bacana, tá certo? Vamos lá, pra gente finalizar aqui o nosso Notícias do Fla, tem o apresentador Neto soltando os cachorros pra cima do Tite. É isso aí, galera, olha só. Neto se revolta com possibilidade de Tite assumir o Flamengo. Abre aspas, traiu o Corinthians. O Neto teve um ataque de pelancas lá na emissora, na TV aberta, e ele disse o seguinte, ó, se o Tite for pro Flamengo, ele traiu o Corinthians e traiu a própria palavra dele, disse o Neto no programa Donos da Bola lá da Rede Bandeirantes. Por que o Neto diz isso? Quando acabou a Copa do Mundo, lá no final de 2022, o Tite ele foi chamado
foi chamado para algumas entrevistas no início desse ano, de 23. E aí ele foi claro, foi nítido e incisivo ao dizer várias vezes que não assumiria nenhum time em 2023. Nenhum time em 2023. E foi isso que aconteceu, nenhum time brasileiro. E foi isso que está acontecendo. Até agora, Tite não é treinador de nenhum time. Ele recusou o Corinthians e negocia com o Flamengo. O entrave da negociação entre Tite e o Flamengo é justamente esse. A diretoria tenta convencer que Tite assuma o Flamengo imediatamente. Mas isso ainda está passivo de negociações. Pode acontecer, pode não acontecer. A informação que a gente tem é uma informação ainda de ontem, de que o Tite está negociando questões de metas contratuais, questões de assumir o clube em 2023. Essas questões ainda estão sendo avaliadas, mas o fato é que o principal treinador da diretoria, que a diretoria do Flamengo trabalha, é o Tite. Ainda em relação à apuração do Coluna do Fla, o Flamengo hoje não trabalha com um plano B. O Flamengo não tem um plano B em relação a Tite. O Tite ele é o plano A e o único plano no Flamengo para substituir o Sampaoli. É até um pedido pessoal do presidente Rodolfo Landim. Tá certo? Então, o Neto se revoltou nas redes sociais, disse que se o Tite acertar com o Flamengo, ele estaria traindo o Corinthians, um clube onde o Tite foi campeão do mundo, campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro. Ele é ídolo do Corinthians. Muitos dizem que até é o maior treinador da história do Corinthians. Né? Então, fica aí a opinião do Neto, apresentador lá da Bandeirantes, tá certo? Galera, para você que chegou agora, vamos dar uma repassada rapidinho sobre o que a gente já falou aqui no nosso Notícias do Fla. Para quem assistiu ao telecurso, se liga que agora é hora da revisão. Primeiro, a gente falou, bastidores, reunião entre Flamengo e Sampaoli para demissão durou cerca de 6 minutos. Depois, passagem pelo Flamengo foi o pior trabalho de Sampaoli no Brasil. Sampaoli tinha boa relação com apenas 4 jogadores no Flamengo. E também, fora do G6, Flamengo tem técnico interino para iniciar a reta final do Brasileirão. E por fim, a gente falou do Neto. Neto se revolta com possibilidade de Tite assumir o Flamengo. Abre aspas, traiu o Corinthians. Então, essas foram as informações aqui do nosso Notícias do Fla. Muito obrigado pela sua companhia. Se você ainda não clicou no curtir, você está de tiração, hein? Clica no curtir, se inscreve no canal e todas as informações do Flamengo você acompanha aqui no nosso Coluna do Fla. Tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais, no @Coluna do Fla. Facebook, Instagram, Quai, TikTok, em todas as redes sociais o Coluna do Fla está presente, tá certo? E também não perca hoje, 9 horas da noite, tem o nosso resenha aqui no Coluna do Fla, já é o resenha pré-jogo, onde o Túlio Rodrigues, o Roberto Nazário e o Petit vão destrinchar tudo com opiniões, com informações, tudo sobre o Flamengo aí antes do jogo contra o Bahia. Beleza, galera? Obrigado pela sua companhia, até mais e saudações rubro-negras. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.